aqueles consensos, né, que a gente aprende lá na quarta, terceira série, lá nas famosas salinhas da titia Marocas, titia Teteca e por aí vai. Que a formação étnica brasileira, ela é composta basicamente, né, pelos indígenas, pelos índios, ok? Que são a população original do nosso país, tá? Eles foram os primeiros habitantes. Depois vieram os brancos europeus, na sua primazia de portugueses, tá ok? Depois vieram outros povos europeus, mas aí já é uma outra história, a gente vai chegar lá mais pra frente. E depois vieram os negros africanos, ok? E a questão também da questão étnica do Brasil é o seguinte: a princípio, né, quando os portugueses chegaram aonde hoje é o território conhecido como Brasil, o início do encontro entre os brancos e os índios foi até amigável. Teve aquela questão da troca, né, de presentes, entre aspas. Os índios, eles indicaram aos portugueses onde ficava, por exemplo, o pau-brasil, que tinha um importante valor econômico na Europa, e foi o produto, a princípio, que eles acharam aqui, né, no período de pré-colonização. Então, o pau-brasil, além de ter uma madeira muito boa, né, de um valor bem alto, ainda produzia uma tintura vermelha muito valorizada, né, na confecção de vestidos de tecido na Europa, que nesse período ainda era muito complicado e muito caro você produzir roupas coloridas, né? Ainda eram roupas tipo que caracterizavam a nobreza, né? Roupas coloridas, e o vermelho era uma cor muito nobre, tá ok? Uma coisa que a gente pode também aprender é que conforme, né, as etnias foram se... A gente costuma falar raça, né? Raça branca, raça negra, raça ariana ou branca, né? É muito comum de falar assim: eu sou da raça negra, né? Eu sou raça negra. Gosto do raça negra! Cheia de manias, toda dengosa, menina. Só que, na verdade, né, o certo é a gente falar etnias, né? E se a gente parar para trabalhar a questão das etnias, né, no caso do Brasil hoje, eu acredito que a predominância da população brasileira é mestiça, é parda, né, ou mestiça. Mas eu sou branco, eu sou negro, na minha época tinha aquela questão eu sou moreno claro, moreno escuro, moreno jambo, preto chocolate. Tinha essas nomenclaturas, né, engraçadas, mas eu acredito que uma grande característica da população brasileira é ele ser mestiça. Isso não é ruim não, gente. Essa questão de raça pura, que a gente ouve muito falar às vezes em alguns países, para mim, ela só tem a vantagem na questão de você ter uma árvore genealógica, a questão da sociedade com uma matriz cultural muito forte. Realmente, no caso do Brasil, a gente peca um pouquinho, porque, por exemplo, nós não conhecemos os nossos antepassados. Muitos descendentes de negros escravos não conhecem a sua história, porque foram trazidos escravos para o Brasil, e eles perdiam até o nome deles. Eles recebiam o nome do porto da onde eles eram trazidos como escravos. Por exemplo, tinha vários escravos com o sobrenome Moçambique, João de Moçambique, Carlos de Moçambique, Maria, né? Eles recebiam com nome europeizado, né? Sobretudo pela tradição católica portuguesa, e o sobrenome do Porto. Então eles perdiam o sobrenome deles, tá ok? E às vezes várias pessoas tinham o sobrenome, por exemplo, de Angola, e tinham características étnicas totalmente diferentes, eram negros muito diferentes. Então isso acabou minando, destruindo a cultura negra africana no Brasil. Então isso é um fator que minou a gente ter um estudo das nossas raízes
étnicas, tá ok? E mais uma vantagem que eu vejo na questão da diversidade cultural brasileira é você ter a contribuição de muitas culturas e nós temos essa mistura genética no nosso povo. Isso é bom, isso ajuda a minar assim, algumas coisas referentes às doenças genéticas, por exemplo, tá ok? O tio Roberto falou aqui da questão das etnias, né? Uma coisa que eu acho muito importante nós aprendermos é o seguinte: o mais correto é nós falarmos etnia e não raça, tá? Vamos lá. Quando eu falo das etnias, eu estou falando das etnias branca, tá ok? Ariana ou caucasoide. Essa etnia ela pode ser subdividida entre ariana nórdica, ariana alpina e a ariana mediterrânea. São os brancos de olhos claros que nós conhecemos. Nós também temos a etnia semita, né, que ela é majoritária entre os povos judeu, árabe e armênio. Temos a etnia mongoloide, tá, que se refere aos povos do Oriente Asiático e os nativos americanos. E temos a etnia negroide, que corresponde aos negros, tá? Então nós temos a negroide nilota, negroide pigmeu e outros, tá? Também temos a etnia dos aborígenes australianos e também todo o restante que não se encaixa em nenhuma dessas, ou é a mistura dessas diversas etnias, a gente chama de mestiço, tá ok? É a mistura de duas ou mais etnias.